Quero começar por fazer uma saudação muito especial à senhora Comissária Elisa Ferreira, uma prezada amiga e antiga colega no Parlamento Europeu, a quem eu não tive ainda a oportunidade de felicitar pessoalmente, ainda que por esta via seja também de forma virtual, mas felicitá-la pelas funções em que está investida, desejar-lhe as maiores felicidades e afirmar-lhe a permanente e pronta disponibilidade do Parlamento e, em particular, da sua Comissão de Assuntos Europeus para uma colaboração estreita e profícua. Vamos, portanto, dar início à audição da senhora Comissária, cuja disponibilidade eu penhoradamente agradeço. O tema é, obviamente, o Plano de Recuperação, o quadro financeiro plurianual, o semestre europeu, e ninguém melhor do que a senhora Comissária para nos dar uma perspectiva do lado da Comissão sobre este momento histórico, na minha opinião, que estamos a viver. A grelha, como sabemos, que temos vindo a utilizar, é uma grelha em que a senhora Comissária disporá de 10 minutos iniciais para introduzir o tema, após o que darei a palavra aos grupos parlamentares sucessivamente, dispondo cada um deles de 5 minutos para questionar a senhora Comissária e havendo lugar a resposta de igual período de tempo. Portanto, sem mais delongas, passaria com todo o prazer a palavra à senhora Comissária Europeia Elisa Ferreira. A palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Não só ouvi-la, como vê-la perfeitamente. Ótimo. Antes de mais nada, as minhas saudações a todos os elementos da Comissão. Uma palavra especial, permitam-me, para o Sr. Presidente, porque de facto, como referiu, somos amigos e fomos colegas durante muito tempo, em várias funções, e por isso é de facto com muito prazer que eu participo hoje neste encontro e que agradeço sinceramente o convite que me foi feito. De facto, é bom percebermos como as instituições se conseguem adaptar a circunstâncias tão complicadas como estas de uma pandemia que era totalmente inesperada, e desde o Parlamento Europeu aos Parlamentos Nacionais, de facto, a democracia continua a funcionar e é com muito gosto que nós, no fundo, todos os dias ilustramos essa mesma capacidade de adaptação. Indo já diretamente ao assunto, aquilo que eu gostava de partilhar é, no fundo, uma síntese daquilo que tem sido, ou daquilo que foi até agora, a reação por parte da Comissão e dos Estados-membros a esta situação complicada. As primeiras reações foram reações quase instintivas e vimos que a maior parte dos países tentou reagir com os meios que tinha e que pôde, e nomeadamente procurando reter os medicamentos de que necessitava ou achava que ia necessitar, as máscaras e equipamento de proteção que achava que ia necessitar, e, portanto, houve um certo fechamento dos países sobre si próprios. Eu, enfim, gostaria também de relembrar, neste contexto, que a União Europeia e a Comissão não têm quaisquer competências próprias, quer na área da saúde, quer na área da segurança pública. E, portanto, esta reação a nível nacional não teve de imediato qualquer tipo de contrapartida ou de reequilíbrio ao nível da Comissão, precisamente por estas características, mas esta fase inicial preliminar foi mesmo muito curta, porque rapidamente a Comissão percebeu que teria de começar a coordenar aquilo que eram as práticas que os países estavam a começar a fazer, e os próprios países, os próprios Estados-membros também perceberam que a nível nacional eles teriam muita dificuldade em maximizar a sua reação. E, portanto, houve uma série de iniciativas que eu agora não vou evocar, mas desde, enfim, forçar, através do diálogo, a abertura das fronteiras para os trabalhadores que viviam de um lado da fronteira
trabalhavam noutro país, deixar passar produtos essenciais, produtos agrícolas, produtos sanitários, medicamentos. Portanto, toda essa abertura, toda essa coordenação, o início do repatriamento através de voos comuns por parte dos cidadãos que estavam fora do espaço europeu. Enfim, houve todo um conjunto de iniciativas que foram de caráter de emergência, que ultrapassaram aquilo que estava previsto, mas, enfim, logo a seguir, enfim, a própria Comissão começou a analisar o que é que poderia fazer. E, para além da ativação, eu situo-me logo numa primeira fase, uma fase imediata, logo a seguir a esta fase mesmo muito preliminar, imediatamente foi libertada, foi ativada a cláusula de exceção do Pacto de Estabilidade, que estava lá precisamente desde 2011 para casos como este. Em segundo lugar, foram flexibilizadas as ajudas de Estado, as regras para as ajudas de Estado, e este é um aspecto muito importante que tem condicionado muito do que está a acontecer a nível europeu. De facto, podemos falar sobre isto um pouco mais à frente. E, em terceiro lugar, a política de coesão, e enfim, eu tive algum papel nessa matéria, dadas as minhas responsabilidades, mas de facto fizemos algo que nunca tinha acontecido até agora, que foi libertar a política de coesão das suas regras, ou de muitas das suas regras, para permitir que os montantes que ainda sobravam do último ano do período plurianual pudessem ser reprogramados por parte dos Estados-membros para colmatar as graves dificuldades ao nível de matéria de saúde, de apoio a pequenas e médias empresas, de apoio à manutenção de postos de trabalho, e até chegando só ao ponto de, através de duas iniciativas que ficaram conhecidas por CRI, na sigla inglesa, mas que de facto permitiram libertar ao nível, ou reprogramar, melhor dizendo, ao nível da União Europeia 54 mil milhões de euros. É evidente que isto não é dinheiro fresco, era dinheiro que estava nos envelopes dos países, mas de qualquer modo permitiu-se que os fundos fossem transferidos, o Fundo de Coesão, ou o Fundo Social Europeu, ou até o Fundo Regional Europeu, fossem reprogramados de uma maneira muito fácil e muito expedita, para poderem colmatar os problemas mais candentes que os países enfrentavam. Também se permitiu financiar despesas desde que fossem um bocadinho retroativas, portanto desde 1 de fevereiro, e que em alguns casos o cofinanciamento europeu fosse de 100%. Portanto, criou-se aqui um regime totalmente de exceção. Num segundo momento, a Comissão conseguiu pôr um programa em funcionamento, e estou a falar de uma segunda fase, que foi um programa excepcional também, mas que me parece pessoalmente muito interessante, que ficou conhecido por SURE, portanto SURE, que é uma sigla para um resseguro de emprego, apoiando, no fundo, dando possibilidade a que os países-membros que tenham aplicado apoios do género do que em Portugal se fez, o layoff, possam refinanciar-se através deste SURE, portanto, que foi um primeiro embrião de dívida comunitária no mercado, garantida conjuntamente pelo orçamento comunitário pelos Estados-membros. Simultaneamente, criaram-se linhas de créditos para os Estados-membros ao abrigo do Mecanismo Europeu de Estabilidade, portanto, do ISM. Isto foi uma iniciativa ao nível dos Estados, com 240 mil milhões de euros de disponibilidade, e alargou-se ou reforçou-se a capacidade do Banco Europeu de Investimentos também para financiar e para apoiar em 100 mil milhões de euros, sobretudo projetos de pequenas e médias empresas. No entanto, esta fase foi uma segunda fase, digamos assim, mas rapidamente se percebeu que uma terceira fase era necessária, não só corrigir as estimativas do impacto económico, quer da crise sanitária, mas quer também das medidas de contenção, sobretudo o afastamento social,
percebeu-se que a recessão ia ser qualquer coisa nunca vista na vida da União Europeia. Os valores inicialmente sugeridos ou estimados pelo Fundo Monetário Internacional seguiram-se mais recentemente as próprias estimativas da Comissão. Estamos a falar de uma recessão de 7,4% em termos médios, o que é de facto algo brutal. Por outro lado, os mecanismos que estavam disponíveis até aí eram muito baseados em empréstimos, que são algo de muito importante, mas que muitos países teriam dificuldade em utilizar na medida em que já tinham um nível de responsabilidades creditícias excessivas. E, por último, de facto, o relançamento da economia estava a ser feita muito na base da tal ação que a Comissão tomou, e bem, a meu ver, de liberalizar ou libertar as de Estado. Isto levou a que, de facto, os países que tinham bolsos muito fundos ou que tinham grande capacidade financeira imediatamente começassem a apoiar as suas empresas. O valor que temos neste momento de apoios autorizados pela Comissão Europeia, ou em alguns casos nem são autorizados, são apenas informações que nos são transmitidas, porque a simplificação também chegou também a esse nível de autorização, mas de facto dos 2,3 trillion, portanto estou a falar de 2,3 milhões de milhões, ou estou a falar de bilhões em português, mas portanto em inglês trillion, cerca de metade correspondiam aos apoios que o país mais forte da União, em particular a Alemanha, estava a dar às suas empresas através de linhas muito variáveis, desde crédito com condições muito vantajosas, entradas em capital, etc. E, portanto, isto significava que, a continuarmos assim, o próprio mercado interno deixava de funcionar, uma vez que as condições para a competitividade estavam totalmente distorcidas. É um fator positivo na medida em que há motores de relançamento económico na Europa, mas se queremos continuar a funcionar com regras harmonizadas e num mercado interno e numa moeda única, é evidente que este desequilíbrio gera assimetrias de desenvolvimento que tornam inviáveis o funcionamento desses elementos centrais da política europeia. A reflexão que, com, enfim, muita interação entre a própria Comissão e o Conselho e os Estados-membros, enfim, e na sequência daquilo que foi uma reação muito interessante da parte da França e da Alemanha, e que foi muito divulgada, portanto, mas que foi importante neste contexto e que já resulta desse diálogo. A Comissão acabou por, no passado dia 27, portanto a semana que passou, apresentar um plano que, a meu ver, é um plano único em termos da sua ousadia a vários níveis, de relançamento efetivo da dinâmica económica na Europa. Todo ele é muito centrado nesta preocupação de coesão entre os países da União Europeia, coesão entre as regiões da União Europeia, precisamente porque ele vem dar uma resposta a estes desequilíbrios que se estão a agudizar no contexto da União. Mas dizia, continuando o que estava a dizer, portanto, não só no montante, estamos a falar de 750 mil milhões de euros, e portanto isto significa 6% do PIB da União. Ele vem, enfim, sobrepor-se e reforçar o quadro que estava previsto e que estava em discussão, o quadro plurianual de financiamento, que é da ordem dos 1,1, outra vez, trillion, portanto, milhões de euros, e que a estes vem sobrepor os outros mecanismos que eu já tinha referido de mecanismo europeu de estabilidade, mais o apoio do BEI, mais o mecanismo SURE, que ascendem a 540 mil milhões de euros. E, portanto, este montante global de relançamento é um montante significativo da ordem dos 2,39 trillion, portanto, outra vez, bilhões em português ou milhões de milhões. Mas, portanto, esta proposta é uma proposta muito ambiciosa no seu montante, como estava a dizer, é ambiciosa na sua composição, porque 2/3, isto é, 500 mil milhões, propõe a Comissão que sejam subvenções, 250 mil milhões que sejam empréstimos, e empréstimos voluntários, digamos assim.
no calendário, porque no fundo, e no instrumento, porque a Comissão, enfim, não foi a primeira vez, não foi a primeira vez com esta dimensão, propôs ir ao mercado fazer esta emissão de dívida, uma emissão de dívida de médio e longo prazo, com uma garantia que é dada pelo diferencial entre o valor efetivo neste momento de gastos ao abrigo do plano plurianual de financiamento e a margem dos recursos próprios que poderia ser utilizada e, portanto, essa diferença entre 2% e o valor efetivo dos recursos próprios é uma garantia, e é uma garantia, isto é o terceiro vetor que eu gostaria de sublinhar, e, portanto, é uma garantia que se espera venha a estimular também a vontade do Conselho e dos Estados-membros de definitivamente resolver o assunto dos novos recursos próprios da União. E, portanto, há aqui várias propostas que são já avançadas pela Comissão, que já tinham sido avançadas no plano plurianual, mas que agora ganham outro enfoque, desde a extensão de todo o mecanismo financeiro do comércio de emissões até uma taxa específica carbono para as fronteiras da União, a uma taxa sobre as grandes sociedades europeias que beneficiam muito do mercado interno e também beneficiam e exploram muito os pseudo-paraísos fiscais ou mesmo paraísos fiscais que ainda persistem dentro da União Europeia mesmo, e nomeadamente as grandes empresas tecnológicas, e portanto é uma discussão para além das taxas que já estavam em discussão, como são o plástico, etc. Portanto, é uma proposta de facto ambiciosa a vários níveis, e eu penso que se quebrou aqui algo que eu pessoalmente criticava muito, que era um certo desaparecimento da Comissão enquanto responsável pela organização de propostas, mas enfim, veremos até que ponto é que o Conselho e o Parlamento Europeu vão dar a resposta adequada a esta proposta, e aí também os Parlamentos Nacionais têm uma capacidade muito grande de pressão neste sentido. Onde é que este reforço se distribui, este grande pacote, em três traves mestras fundamentais, uma destinada aos Estados e regiões, que seria um mecanismo de resiliência e recuperação, que é o mecanismo talvez mais forte deste processo, que tem um orçamento previsto de 560 mil milhões de euros, em que 310 serão a fundo perdido e os 250 serão propostos, enfim, são linhas de financiamento, linhas de crédito voluntárias, com taxas muito favoráveis. Ainda dentro deste espaço, este instrumento nasce em cima de um projeto inicial relativo a reformas estruturais, era o BICC, o BIC, onde de facto Portugal foi muito ativo juntamente com a França e que se pensava que poderia ser um embrião da zona euro. Portanto, este agora foi alargado em todas as dimensões e, portanto, tem aqui uma dimensão de reforma, valorização do país, valorização do território. A este acresce um mecanismo que ficou com a sigla de REACT-EU, que é um mecanismo que fará a transição ao nível da política de coesão entre aquilo que são as facilidades que foram abertas de reprogramação neste último ano do período de programação, que ainda ancora sobre o atual período de programação, mas faz uma transição até 2022 precisamente de política de coesão, com muitas das flexibilidades a serem mantidas. Acresce também dentro deste REACT-EU uma linha especial de apoio às regiões ultraperiféricas. Há uma outra dimensão, esta já fora do REACT-EU, que tem a ver com o reforço substancial do Fundo de Transição Justa para aquelas regiões que fazem uma transição, que têm mais dificuldade em fazer uma transição de uma economia muito baseada no carbono para uma economia limpa, e portanto estamos aí a falar de um reforço de 7,5 mil milhões de euros para 400 mil milhões de euros, portanto um reforço substancial.
e também é reforçado o desenvolvimento rural, a linha do desenvolvimento rural num montante de 15 mil milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de reforços que são muito significativos. Para a parte empresarial, que é o segundo eixo destas propostas, temos uma linha de reforço daquilo que era o instrumento que já estava montado, que é o InvestEU, de 32 mil milhões de euros. Temos uma política nova, que é uma política destinada, e ela encaixa-se aqui no InvestEU, é uma nova janela, digamos assim, muito virada para o reforço de dimensões estratégicas para a própria União Europeia no que diz respeito à sua política de investigação, mas também à sua política industrial, à valorização de setores como o setor farmacêutico, digital. Portanto, a preocupação da União Europeia em inserir-se na globalização, mas de uma forma mais estratégica e mais inteligente. E também uma linha para a qual eu chamo muito a atenção, que neste momento tem previstos 30 mil milhões de euros, e que é uma linha ancorada no BEI, no Banco Europeu de Investimentos, no grupo BEI, ancorada muito naquilo que os países tiverem como bancos de fomento, bancos de desenvolvimento económico ou sociedades de desenvolvimento, e que no fundo vai permitir que naqueles países onde a capacidade do Estado não é suficientemente forte, haja uma capacidade de apoiar empresas que eu chamaria médias e grandes, que sejam viáveis, que tenham tido uma quebra, uma erosão no seu capital devido à pandemia, e, portanto, inclusivamente permitindo entradas de capital no sentido equity na empresa, com condições especiais de recompra, garantias, créditos, portanto, um conjunto muito flexível de instrumentos e que permite para empresas que tenham, de facto, um bom currículo e que foram muito afetadas e que viram o seu capital muito destruído durante esta fase por causa da pandemia, também terem a ajuda do Estado correspondente. Muito obrigado, Sra. Comissária. Não queria interrompê-la, mas já fui suficientemente generoso. Muito bem, eu peço desculpa, mas de facto eu queria transmitir com o máximo de cuidado aquilo que são estas iniciativas que de facto são, a meu ver, muitíssimo interessantes. Peço desculpa, mas não estava aqui no meu visor, não tenho aqui o tempo, ao contrário do que normalmente temos, e de facto muito obrigada pela tolerância. Depois, sobre o caso português ou as outras linhas de apoio que incluem fatores como o reforço do Erasmus, o reforço do Horizon, o reforço de uma série de programas que nós conhecemos e o lançamento de programas também para apoio à investigação e desenvolvimento na área da saúde. Sobre isso eu deixo para a parte das perguntas, porque será importante também partilhar com os senhores deputados tudo aquilo que neste momento está à disposição dos Estados, se de facto os Estados vierem a apoiar e a aprovar aquilo que neste momento está a ser proposto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Comissária. Ouvimos-la com todo o interesse e por isso mesmo não tive coragem de a interromper, ainda que tenha sido demasiado condescendente, e espero que tal não constitua precedente agora para os grupos parlamentares, porque a Sra. Comissária excedeu o tempo em 80%. Portanto, mas foi tempo muito bem empregue e agradeço muito as informações que nos acaba de prestar, e teremos certamente agora a oportunidade para esclarecer alguns detalhes. Eu irei dar, em primeiro lugar, a palavra ao grupo parlamentar do através da Sra. Deputada Edith Estrela, que está também connosco através de videoconferência. E, Sra. Deputada, disponho de 5 minutos e irei, a partir de agora, ser mais rigoroso na gestão dos tempos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todas e todos os presentes nesta reunião, os colegas e funcionários, e, sobretudo, a Sra. Comissária Elisa Ferreira, com quem tive também o gosto de trabalhar durante 10 anos, como já foi lembrado pelo Sr. Presidente, no Parlamento Europeu. Fomos colegas, partilhámos ideias e expectativas sobre o futuro da União Europeia. Também lhe desejo as maiores felicidades nas novas funções e agradeço, obviamente, a sua presença.
E também não posso deixar de sublinhar o facto de ser a primeira mulher portuguesa a representar Portugal na Comissão Europeia. A senhora Comissária falou, e bem, de muito que já foi feito a nível europeu. Eu também poderia desenvolver muito e referir tudo aquilo que o governo português fez para combater esta pandemia, para não deixar ninguém para trás. Aliás, o trabalho que foi realizado em Portugal tem sido apontado como exemplar em muitos países europeus e não só, porque foi rápido na ação e na decisão e, de facto, felizmente, os resultados são bons, a população portuguesa correspondeu, houve um grande consenso em torno das soluções e importa também realçar esse consenso político e dos parceiros sociais. Mas vamos ao que aqui nos trouxe e começo por saudar a proposta de recuperação económica apresentada pela Presidente da Comissão Europeia, que, como também já a senhora Comissária referiu, acrescenta 750 mil milhões de euros, 500 mil milhões em subvenções e 250 mil milhões em empréstimos voluntários ao quadro financeiro plurianual. Julgo que é uma boa base de trabalho para a negociação, que se deseja rápida, para que as ajudas cheguem onde são necessárias e em tempo útil. E, portanto, que a resposta seja adequada à crise pandémica e aos seus efeitos económicos e sociais. Situações excepcionais requerem medidas excepcionais. Estamos perante uma decisão histórica que importa realçar, independentemente das questões semânticas. As subvenções resultam da emissão da dívida mutualizada. E esta proposta que já há muitos anos nós defendemos e que foi sistematicamente rejeitada, e portanto congratulamos-nos de agora de facto haver esta atitude positiva. Estamos perante um passo, portanto, qualitativo da maior importância e de indiscutível significado. Significa que, ao contrário da reação à crise de 2008, desta vez a Comissão Europeia compreendeu que o momento exigia ação e ambição, compreendeu que era a hora de mostrar a importância geoestratégica da União Europeia e contribuir para o reencontro dos cidadãos com o projeto europeu. Esteve bem a Comissão Europeia, como também estiveram bem o Eurogrupo e o BCE. Estou certa de que o Parlamento Europeu não nos vai desiludir. O mesmo não me atrevo a dizer do Conselho, mas espero que este ano, que se comemora os 70 anos da Declaração de Schuman e os 75 anos do fim da Segunda Guerra, espero que os 27 Estados-membros, incluindo os chamados frugais ou desmemoriados, estejam à altura do desafio da história. A senhora Comissária disse numa entrevista à TSF que é importante que os países e as regiões comecem já a trabalhar. Precisamente Portugal já está a trabalhar. Aliás, também gostaria de, mais uma vez, referir que Portugal deu o seu contributo muito importante para que se encontrasse uma solução adequada ao combate a esta crise sanitária, crise económica e crise social, dialogando com os grandes e influenciando com as suas propostas. E dizia eu que Portugal já está a preparar o seu programa de recuperação económica e também, mais uma vez, ouvindo todos os partidos com representação parlamentar e os parceiros sociais. Ainda é cedo para tirarmos conclusões, até porque ainda estamos longe de ter uma vacina para a Covid-19, mas penso que há algumas ilações que nós podemos desde já retirar, designadamente que os países com sistemas públicos de saúde robustos conseguiram evitar o pior e que também foi importante a digitalização, ou seja, o desenvolvimento digital. Senhora Deputada, peço que abrevie o seu raciocínio e que vá concluindo. Já, Sra. Presidenta. Na organização do trabalho e do ensino à distância durante o período de confinamento. Portanto, acho que é necessário acelerar
a transição digital, que é necessário também combater as desigualdades que esta pandemia gerou e outras que já existiam, e que também é preciso um olhar especial para as questões ambientais. Neste contexto, e recordando aquilo que a senhora Comissária também disse hoje, já tenho dito, eu gostaria de lhe perguntar quais devem ser, em sua opinião, as prioridades do investimento dos Estados-membros, e em especial de Portugal, quais são os critérios de distribuição destes fundos pelos Estados-membros e como financiar estes recursos que vão ser distribuídos. Já aqui referiu, mas eu gostaria que fosse um pouco mais longe nesta matéria de recursos próprios da União Europeia. Muito obrigada, e muito obrigada também, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que acaba de colocar, e eu darei de imediato a palavra à Sra. Comissária para responder, dispondo para o efeito de 5 minutos. Não estamos a ouvi-la, Sra. Comissária. Peço-lhe que prima o botãozinho do micro. Presumo eu que será esse o problema. Ok, tá. Agora está? Está ótimo. Estamos a ouvi-la muito bem. Antes de mais nada, muito obrigada. É um prazer sempre reencontrar tantos colegas e pessoas que, enfim, em que caminhamos, fizemos tanto caminho juntos. Eu vou tentar, de facto, responder de uma forma sucinta, agradecendo as simpáticas palavras da deputada Edith Estrela. Ela tocou em 3 ou 4 assuntos que eu acho que são de facto fundamentais, que dizem respeito a preparar o futuro. De facto, Portugal deu uma lição, e eu digo isto não enquanto portuguesa, mas tentando ser isenta, deu uma lição não só de saber para onde queria ir na discussão toda, em toda a discussão que precedeu estas decisões, portanto, com o grupo da coesão, com o grupo de países que de facto valorizaram e chamaram a atenção para a importância de ter a coesão no centro da estratégia de relançamento. E deu também um exemplo, enfim, muito reconhecido internacionalmente no que diz respeito ao modo como lidou com a crise, com uma maturidade, com uma seriedade e uma eficácia que são de facto reconhecidas. Agora, abre-se uma nova fase que é, se de facto, como eu espero, esta proposta da Comissão for bem acolhida pelo Conselho, é dar também esse exemplo na preparação, na boa utilização destes fundos. Nós estamos neste momento com uma linha, enfim, esperemos que o quadro multianual de financiamento entre em vigor, que haja uma aceleração nas negociações e que ele entre em vigor já em 1 de janeiro de 2021. Está ainda em vigor e estão a fazer-se todas as alterações que aproveitam estes mecanismos para o fundo, para a política de coesão de reprogramação, portanto estão todos os países a fazer propostas, alterações, etc. E está a chegar o dinheiro associado a este REACT, e o REACT portanto o REACT-EU, que são os tais 55 mil milhões de euros, que a Comissão está a fazer um grande esforço para que esteja ativo ainda este ano. E, portanto, há que combinar aqui uma necessidade e uma urgência em relançar a economia, mas relançá-la virada para o futuro e não repetindo, enfim, modelos de desenvolvimento que dizem respeito ao passado. E, nesse sentido, há muitas lições que nós temos que aprender. Uma delas é que o relançamento tem de ser feito de uma forma moderna, chamemos-lhe digital, como a deputada Edith Estrela estava a referir. Nós verificamos ao funcionamento, mesmo o funcionamento a base em que estamos agora a interagir, a importância que tem a utilização das novas tecnologias e o que isso pode poupar em termos de impacto ambiental, com tantas deslocações, com tanta poluição que nós permanentemente fazemos.
há uma preocupação muito grande de equilíbrio neste desenvolvimento em termos de relação com o meio ambiente. Portanto, o greening, mas um greening que seja inteligente, isto é preciso que quando fazemos, seja o que for, o investimento que for, o façamos em conformidade com a salvaguarda da nossa sobrevivência futura, e há uma oportunidade enorme para, de facto, nós refazermos uma quantidade de políticas, de modos de gerir a nossa sociedade. Percebemos o quão é importante ter uma política de saúde bem estruturada e operacional, mas também uma política de educação, mas também uma política, por exemplo, de gestão dos processos nos tribunais, uma política de reorganização e revalorização da administração pública. Portanto, com uma base que seja de facto não só, enfim, virada para a eficiência, para novos vetores de produtividade, mas que tenha também em conta a coesão, não só a coesão social, que é fundamental neste processo, mas também a coesão espacial e regional. E, portanto, há este trabalho que agora começa a ser exigido e que vai, de facto, chamar os países e Portugal como um grande beneficiário, no fundo, potencial das duas políticas principais em que se apoia. Portanto, por um lado, a política de coesão, por outro lado, a política, enfim, a política de desenvolvimento rural e ligada à política da agricultura, que o Sr. Presidente conhece melhor que ninguém. Mas, portanto, com esta base, nós relançarmos uma economia para o futuro bem mais sólida e bem mais robusta. Sobre os recursos próprios, eu tentarei responder numa próxima resposta para não abusar mais uma vez da paciência do senhor e da tolerância do senhor Presidente e dos membros do Comitê, mas não estou a fugir à questão, tentarei abordá-la na próxima resposta. Muito obrigado, Sra. Comissária, e iremos certamente ouvi-la com todo o interesse sobre essa questão. Cabe-me agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, através da Sra. Deputada Isabel Meireles. A palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo antes de mais, bem como meus ilustres colegas, deputados e os nossos incansáveis funcionários dos serviços. Obviamente, um cumprimento muito especial à Sra. Comissária Europeia, doutora Elisa Ferreira, que referi-se também que foi com grande orgulho para todas nós ter assumido pela primeira vez tão elevada posição, pelo menos da parte de Portugal. Como sabemos, a política de coesão é crucial para assegurar, para além de uma resposta imediata à crise, uma recuperação equilibrada a longo prazo, evitando, obviamente, assimetrias e disparidades em termos de crescimento entre os Estados-membros, e, aliás, é o pelouro da Sra. Comissária. Como tal, é primordial, digo eu, para as prioridades estratégicas da União que novos programas da política de coesão sejam lançados em 1 de janeiro de 2021, já para o próximo ano, paralelamente à disponibilização de fundos adicionais para os atuais programas até ao final de 2022. Quero saudar também a Comissão Europeia pela proposta que esperemos que venha a ser adotada pelo Conselho Europeu, que foi uma proposta corajosa, muito determinada e que, sobretudo, permitiu que o mercado interno continuasse a funcionar e, sobretudo, a moeda única. Porque mesmo os países frugais só têm um nível de riqueza de exportação, da capacidade de captar recursos financeiros, porque estão inseridos na maior zona comercial do mundo. Por outro lado, e voltando ao quadro financeiro plurianual, a Comissão Europeia abandonou a proposta feita em 2018 e opta agora por um montante global mais baixo, rondando 1,1 bilhões para 7 anos. Portugal vai receber entre 2021 e 2027 cerca de 33 mil milhões de euros, já, atenção, com a atualização
utilização de 2%, mas mantém-se o corte de 1.600 mil milhões de euros na política de coesão. E a minha pergunta é se a política de coesão 2021-2027 vai ter uma taxa de cofinanciamento de 100%, tal como vai ter em 2021. Havendo uma enorme concentração nacionais de fundos em 2021, aquilo que muitos chamam uma pipa de massa, qual considera, pergunto eu, que deve ser o limite temporal para Portugal definir uma estratégia e executar esses fundos? Com efeito, sabemos que não basta ter dinheiro, muitas vezes é a mesma coisa que deitá-lo na areia e desaparece, mas sim, como também já referiu, projetos estruturantes que assegurem com políticas modernas um futuro sustentável para não se cometerem erros do passado em que foram construídos, nomeadamente, grandes elefantes brancos que não foram minimamente reprodutivos nem de criação de riqueza. Outra questão é de saber se a senhora Comissária vai trabalhar com o Governo português para assegurar que este vai utilizar plenamente e de forma eficaz os fundos no atual orçamento, assegurando que também existem controlos apropriados do lado da despesa. Finalmente, pergunto, em caso de veto do Conselho Europeu, e, portanto, estes programas, e designadamente o quadro financeiro plurianual e o Fundo de Recuperação, não sejam adotados, se a Comissão pensa na possibilidade de haver uma cooperação reforçada de modo a desbloquear uma eventual situação de impasse, aliás, à semelhança do que acontece noutras políticas. E é tudo, Sra. Comissária. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Meireles. Senhora Comissária, a palavra é sua para responder às pertinentes questões que acabam de ser colocadas. Senhora Deputada, muito gosto em reencontrá-la neste espaço e, de facto, enfim, as duas primeiras questões vieram de mulheres para uma mulher com o alto, enfim, a boa coordenação por parte do experiente Dr. Capolas Santos, mas enquanto mulher eu só posso dizer que também sinto uma maior responsabilidade no exercício deste lugar, mas também fico satisfeita que a própria Presidente da Comissão, que teve a ousadia de fazer esta proposta, também ela seja uma mulher, e já que o assunto foi referido, acho que de facto se justifica que eu faça aqui este pequeno reparo. Referiu a questão das verbas relativas à política da coesão e ao período 21-27. De facto, a estratégia que neste momento está implicitamente assumida é de não centrar a discussão num quadro que, no fundo, foi ultrapassado pelos acontecimentos e, portanto, dá-lo como ponto de partida, sendo que tudo aquilo que se vai fazer com o extra que venha a ser aprovado, estes 750 bis, milhares de milhão, acabam por ser ancorados nas políticas pré-existentes no quadro plurianual. E, portanto, a questão, enfim, de nos estarmos a cingir ao quadro plurianual tradicional ou estarmos a trabalhar num envelope reforçado, acaba por diluir a importância de quanto é o valor de base e se é, de facto, 1.1 ou se é um pouco mais, como nós estávamos, como a Comissão tinha pedido, como sabe. Relativamente aos 100% de cofinanciamento, nós gostaríamos, enfim, neste período que foi agora tão crítico e tão difícil, e que está a ser tão difícil de ultrapassar em termos económicos, de facto a política de coesão quase que se desvirtuou na medida em que permitiu que houvesse, para acudir à pandemia, transferências, por exemplo, das regiões mais ricas para as regiões mais pobres, do Fundo Social Europeu para o FEDER, do Fundo de Coesão para o Fundo Social, enfim, quase tudo foi permitido e nós gostaríamos que, o mais brevemente possível, nós regressássemos digamos, ao ADN da política de coesão, que é para isso que ela existe, e é fazer convergir de facto as várias regiões e os vários espaços de modo a poderem participar plenamente
na moeda única e no mercado interno. E, portanto, é esse esforço que se tem de começar a fazer, sendo que este REACT-EU acaba por ser uma espécie de mecanismo de transição entre a reprogramação que foi permitida neste último ano e depois um funcionamento mais normal. A base é coesão, portanto continua a ter uma preocupação de base regional e vai ser, de facto, muito exigente os Estados-membros fazerem as suas propostas. Muitos optarão naturalmente por reforçar e até terminar projetos que foram interrompidos para poderem permitir a tal reprogramação de verbas agora para as necessidades e as emergências. De qualquer maneira, ainda vai ser possível os 100% entre 2020, portanto, entre o ano atual e o ano de 2022, vai ser possível, teoricamente, os países utilizarem as verbas a 100%, mas progressivamente vai-se procurando que a base que subjaz à política de coesão seja progressivamente introduzida e que, de facto, algumas modificações e algumas flexibilidades sejam mais contidas, de modo a não subverterem, digamos, aquilo para que exista a política de coesão. Relativamente à questão que coloca sobre os vetos no Conselho Europeu, eu neste momento não queria muito explorar esse tipo de dimensões. Acho que nós temos de nos concentrar numa aprovação que provavelmente poderá ter alguns ajustamentos. A nossa expectativa enquanto Comissão é que, de facto, se houver ajustamentos, que provavelmente haverá na negociação, mas que não haja um desvirtuamento nem da dimensão, nem dos objetivos fundamentais, e estes objetivos fundamentais são convergência, coesão e que o mercado interno e a moeda única possam funcionar de modo a ancorar aí a nova fase de desenvolvimento, fase essa que tem de ser, como dizia há pouco, quando respondia à deputada Edith Estrela, baseada em novos paradigmas, num paradigma de lições aprendidas, com uma dimensão também de capacidade de resposta à crise, com uma valorização da componente de reequilíbrio desta dimensão de ajudas de Estado, com a utilização de todos estes instrumentos que estão disponíveis também ao nível empresarial. E eu gostaria de sugerir que também em Portugal nós não nos concentrássemos só na política de coesão, embora seja uma política que nos é muito querida, mas não apenas na política de coesão, mas também no acesso, como foi conseguido já no último período, com a última Comissão e com o Comissário Moedas, de Portugal começar a aparecer no Horizon e agora começar a aparecer nas redes de indústrias estratégicas que vão ser lançadas, começar a aparecer fortemente no novo programa, porque Portugal tem tanta capacidade nessa matéria de investigação e desenvolvimento de conhecimento científico em matéria de saúde, nas políticas empresariais. Peço que conclua, Senhora Comissária. Acho que é a altura também de desenvolvermos esses lados. Muito obrigada mais uma vez, desta vez foi só um minutinho, eu estava aqui a seguir pelo meu telemóvel, mas muito obrigada. E, portanto, eu continuarei alguma coisa que não tenha ficado suficientemente clara e eu tentarei responder também da próxima vez. Obrigado, Senhora Comissária. Terá oportunidade certamente para isso. Eu perguntava agora à bancada do PSD, que dispõe ainda de um minuto. Pretendo que o Sr. Deputado Sérgio Marques intervenha imediatamente ou no fim na sequência das outras intervenções? Sra. Deputada Isabel Meireles. Solicitava que o deputado Sérgio Marques pudesse intervir agora, se for possível. Sim, senhora. Então... Não estou a ouvir. Sim. Senhor Presidente, está-me a ouvir? Estamos. Boa tarde, Sérgio. Olá, boa tarde. É Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Está-me a ouvir? Eu ouço. Ouvi-lo, mas estamos a ouvir também um interlocutor que não pertence a esta comissão, aparentemente. Certo, se o Sr. Presidente me permitir... Sim, Sr. Deputado, faz favor de formular a sua questão.
Cumprimentá-lo e a todos os colegas e um cumprimento especial à nossa Comissária Europeia, doutora Elisa Ferreira, também uma estimada antiga colega ao Parlamento Europeu. Eu hoje quase que me sinto a recuar aos meus tempos de Parlamento Europeu, tanto são os colegas nesta reunião. Bom, na pessoa da senhora Comissária, gostaria de felicitar a Comissão Europeia por esta proposta arrojada, que é sinal de uma indiscutível liderança. Não nos podemos queixar desta vez de falta de liderança em termos europeus. Este é um excelente exemplo e acho que a Comissão Europeia merece as devidas felicitações. Bom, no minuto não há muito tempo por questões. Eu gostava apenas de colocar a questão da diretiva relativa aos recursos próprios, que é fundamental para garantir o financiamento que a União Europeia terá que contrair nos mercados. Isso pressupõe a ratificação dos Parlamentos Nacionais e, de facto, este é um processo extremamente moroso, como sabemos. Como é que isto se compatibiliza com a rapidez que é necessária para fazer entrar em vigor, já no início do próximo ano, todo este pacote de fundos? Há um plano B da Comissão Europeia. A eurodeputada Margarida Marques falava numa possibilidade de uma entrada provisória em vigor da diretiva. Isto é uma possibilidade? Era esta a questão que gostaria de deixar à senhora Comissária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques, e a senhora Deputada, a senhora Comissária Elisa Ferreira, dispõe de 2 minutos para responder a esta questão. Em 2 minutos, primeiro, é um gosto também estar consigo. Aproveitava só para lhe chamar a atenção que no REACT-EU há uma provisão específica para as regiões ultraperiféricas, precisamente porque foram muito afetadas por causa da interrupção dos transportes e também pela dimensão de turismo. Sobre a questão que coloca sobre os recursos próprios, de facto, digamos, a apresentação deste pacote de emissões no mercado está garantida, como se sabe, pelo próprio Orçamento da União e, portanto, e pela capacidade que existe, pelo diferencial que existe entre a possibilidade de ir a 2% em termos dos recursos próprios e o valor efetivo que é assumido no quadro plurianual. E, portanto, há essa margem, portanto, não há propriamente uma dúvida se de facto os Estados-membros não rejeitarem este mecanismo, e aliás a Comissão já reagiu com base num mandato que veio da Cimeira Europeia e que aceitou o princípio. E eu penso que a emissão da dívida não fica condicionada, fica condicionada à aprovação do pacote, mas não fica condicionada a mais nada. Entretanto, sobre os recursos próprios, e depois ainda tenho de voltar à pergunta da deputada Edith Estrela, mas de facto, neste momento há 4 ou 5 temas que estão, ou propostas que estão já colocadas pela Comissão Europeia, fontes de recursos próprios. Esta dívida é uma dívida de médio e longo prazo, portanto vai colocar o serviço de dívida entre 2028 e 2057 e, portanto, ela dá uma margem suficiente para que, de facto, não se vá recorrer ao recurso próprio, que são as contribuições dos Estados-membros. Neste momento há apenas uma garantia, portanto, e espera-se que, de facto, a União Europeia consiga construir solidamente novas fontes de financiamento que não são difíceis para, de facto, honrar essa dívida. De contrário, teríamos de utilizar os recursos próprios mais habituais e que vão, no fundo, ativar as contribuições dos Estados-membros. Muito obrigado, Sra. Comissária. E é agora o momento de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Fabíola Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, os nossos serviços que nos permitem ter esta audição via digital e cumprimentar e agradecer principalmente, obviamente, a presença e a comunicação da Comissária Europeia Elisa Ferreira,
que tem vindo a esclarecer algumas das muitas dúvidas que esta situação de incerteza que todos vivemos a nível europeu nos coloca. Nesta situação, o risco de injustiças, o risco de agravar das assimetrias, nomeadamente a nível regional, é potenciado pela emergência não só sanitária, mas também social e económica que vivemos. Porque os desafios anteriores, porque os problemas anteriores não foram eliminados, pelo contrário, são completamente agudizados por esta situação que vivemos. Assim, gostaria de colocar aqui algumas questões relativamente à situação que estamos a viver e há uma projeção para um futuro próximo. Relativamente, por exemplo, às regras do semestre europeu, às regras dos tratados europeus, que atualmente estão suspensas e que foi possível, nesta situação de emergência, articular um conjunto bastante flexível de instrumentos, mas preocupa-nos no Bloco de Esquerda de que maneira é que estas reformas estruturais que são avançadas como uma espécie de moeda de troca para estes grandes investimentos não são um recuar a situações que conhecemos bem e a moeda de troca não será uma austeridade, não será uma nova troika. Ou seja, de que maneira é que este suavizar temporário de regras não será uma armadilha a médio e a longo prazo. Segunda pergunta, segunda área, relativamente às políticas de coesão, a senhora Comissária afirmou aqui que este novo programa de recuperação, estes 750 mil milhões de euros, são ancorados no quadro financeiro pré-existente. Pois o problema está aí. O problema está exatamente aí. Quando, ainda há poucos meses atrás, discordávamos deste quadro financeiro plurianual, discordávamos da distribuição das várias áreas, nomeadamente da pouca relevância que era dada às políticas de coesão. Como é que é possível agora, em cima de um quadro financeiro plurianual que era mau, ainda por cima, pegando nas estratégias que foram apresentadas, nomeadamente na estratégia para a biodiversidade, na estratégia do Prado ao Prato, que sim, têm novos e anunciam novos paradigmas com os quais concordamos, mas depois como conciliar estas duas realidades? Uma terceira pergunta relativamente aos recursos próprios de que já aqui se falou diversas vezes. Gostaria de perguntar à senhora Comissária se associada a esta discussão sobre novos recursos próprios, que parecem agora uma inevitabilidade para a sustentabilidade deste programa que foi apresentado pela Comissão, se associada a estes recursos próprios não está também a ganhar terreno a necessidade de um combate às políticas de dumping fiscal que alguns dos países ditos frugais continuam a praticar. Não seria isto também uma situação de justiça necessária e de sustentabilidade da própria estrutura europeia? Para terminar, gostaria de perguntar se esta nova situação, no seu entender, dificulta ou facilita, no meu entender, no nosso entender, dificulta não só as políticas de coesão, mas também a própria coesão política da União Europeia. Quando vemos situações como aquelas que assistimos na Hungria, como vemos situações daquelas que assistimos na Polónia ou até em Malta, preocupa-nos grandemente não só a política de coesão, mas a coesão política da própria União. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, senhora deputada Fabíola Cardoso, e a senhora Comissária Elisa Ferreira tem a palavra para responder. Perdeu-se a ligação com a senhora Comissária. Penso que estão a ser feitas tentativas para tentar restabelecer o contacto. Portanto, é uma pena, mas são percalços que decorrem do contexto a que estamos obrigados e espero que seja possível rapidamente repor a ligação.
Não, estava a mandar para mim também. Já vejo alguma coisa. Já está. Semestre europeu foi. Faltei a cara. O semestre europeu. Faltei ali o vídeo. Foi coesão e que... Estamos sem som. Muito bem. Senhora Comissária... Já está a ligação feita outra vez. Exatamente. O digital ainda tem estes pequenos constrangimentos. De facto, precisa de reforço. Senhora Comissária, eu creio que perdeu, que não ouviu integralmente as perguntas colocadas para a Senhora Deputada Fabíola Cardoso. Eu ouvi uma pergunta sobre semestre europeu e outra sobre política de coesão e o facto de haver uma ancoragem, digamos assim, do reforço na política, no plano multianual. Não sei se houve uma terceira questão. Houve mais duas. Então eu peço à Senhora Deputada Fabíola Cardoso, muito por favor, que as sintetize, por favor. Peço desculpa. Tem a palavra, Senhora Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Retomo então a minha intervenção. Eu coloquei mais duas questões. Uma terceira questão relacionada com um tema que já foi aqui abordado, relativo aos recursos próprios. Perguntava eu se, associada a esta nova realidade, que agora parece muito mais aceitável do que há uns tempos atrás, se não vem também associada uma vontade política de combate ao dumping fiscal que é praticado por alguns dos países europeus que se chamam a si próprios de frugais. Se esta não será também uma medida de justiça e de reforço da própria coesão política da União necessária neste cenário. E terminava com uma pergunta sobre não só sobre as políticas de coesão, mas sobre a coesão política. Perguntava eu que medidas estão a ser pensadas pela Comissão para reforçar a coesão política neste momento tão difícil em que assistimos a desvios autoritários que põem em causa o Estado de Direito em países como a Hungria, como a Polónia ou como Malta. De que maneira é que estão previstas, que medidas é que estão previstas de modo a reforçar a democracia a nível da própria União e a coesão política do futuro da Europa? Muito obrigada. As minhas desculpas, de facto. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Deputada. Creio que estão agora percepcionadas as questões que foram formuladas e a Senhora Comissária tem 5 minutos para responder. Muito obrigada mais uma vez e as minhas desculpas, enfim, é por um fenómeno que me ultrapassa, mas relativamente à primeira pergunta, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, é de facto um assunto que nos preocupa, mas estou convencida que a Comissão será capaz de se organizar de maneira a não cairmos nos erros que já são óbvios da crise anterior. Portanto, estamos de facto neste momento a discutir internamente o modo como as reformas de que estamos a falar podem ser geridas. Penso que terá tido oportunidade de ouvir o meu colega Paulo Gentiloni, que tem de facto o pelouro do ECOFIN, aqui na Comissão, a pronunciar-se sobre exatamente as novas características daquilo que se pretende atingir. É um assunto sobre o qual, enfim, nós estamos bastante vigilantes e bastante atentos. A questão fundamental é que haja da parte dos Estados-membros, digamos, a capacidade de iniciativa e de propositura. E quanto mais cedo os Estados-membros refletirem e se apresentarem com essas propostas essas que têm de ser abrangentes e que têm de facto, garantir que numa lógica de convergência, mas também numa espacial e social, mas também numa lógica de conformidade ambiental e de modernidade, e eles têm ideias claras, ideias consistentes para o seu futuro, mais haverá
mais pressão haverá para que, de facto, as reformas sejam verdadeiras reformas a serem financiadas pela Comissão Europeia. Os países têm de preparar essas propostas, têm de as avançar. Eu gostava só de sublinhar que as duas dimensões, isto é, quer o REACT vai, para ter este caráter de resposta à emergência, vai ter de começar a atuar ainda em 2020, portanto as propostas dos Estados-membros têm de ser muito rápidas, mas também este grande instrumento vai ter de acelerar de modo a ter execução até 2024 e, portanto, estamos de facto com uma grande pressão sobre os Estados-membros para que organizem os seus projetos e as suas propostas rapidamente, de modo a que, de facto, possam utilizar estas verbas da maneira mais legítima e mais interessante possível e mais importante para o futuro dos seus cidadãos. Sobre o comentário que fez, a grande discordância sobre a política de coesão é que não tinha fundos suficientes. Penso que agora com este chapéu que vem por cima, todo ele com preocupações de coesão, que o assunto, a crítica inicial fica totalmente ultrapassada. Sobre a questão dos recursos próprios, focou um aspecto que é muito caro, que me é pessoalmente muito caro e que é caro à Comissão e que de facto diz respeito à questão da falta de harmonização mínima em matéria de cálculo da matéria coletável por parte das empresas a nível europeu e que dá origem, por causa disso, um dumping fiscal muito grande praticado por alguns países que estrategicamente se posicionam de modo a que as grandes empresas que funcionam no âmbito europeu aí declarem os seus lucros, o que faz com que de facto cada vez mais os orçamentos nacionais fiquem dependurados ou alimentados pelas PMEs e pelos trabalhadores, pelas taxas pelos impostos sobre os salários e, portanto, é por isso que aparece no texto da Comissão a referência muito explícita às grandes empresas que fizessem de facto que se ancorasse nelas um novo recurso, empresas que beneficiam muito do mercado interno e que jogam preferencialmente com este tipo de estratégias e que também, por outro lado, se pense na contribuição de empresas digitais que são, como se sabe, não têm até agora a tradição de declarar o rendimento no sítio onde de declarar os impostos no sítio onde constroem o seu rendimento. Sobre a questão do Estado de Direito e do cumprimento de regras, penso que é a pergunta que me estava a fazer, cumprimento de regras de democracia. A Comissão propôs, na sua proposta de 2018, propõe que de facto haja sanções associadas à violação do Estado de Direito. Esperamos sinceramente que o Conselho não as rejeite ou não as dilua no seu processo de discussão com a Comissão, porque de facto é uma questão muito importante, é que de facto quando se está a gerir dinheiros comuns, dinheiros comunitários, que de facto haja a garantia de que a democracia e os desculpe-me o inglesismo, mas os checks and balances, isto é, os mecanismos de controle democrático dentro dos países, estejam plenamente a funcionar, sob pena da própria política de coesão correr o risco de ser desvirtuada e ser mal gerida. E, portanto, há aí uma legitimidade por parte da Comissão para exigir isso. Muito obrigado, Sra. Comissária, pelas suas respostas à Sra. Deputada Fabíola Cardoso. E é agora a vez de o Grupo Parlamentar do PCP intervir, razão pela qual dou a palavra com todo o gosto ao Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a Sra. Comissária Elisa Ferreira. Já vai algum tempo desde o momento em que também aqui na Assembleia da República a Sra. Comissária interagia connosco e trabalhava aqui também nestas discussões. Cumprimentando-a, gostaria de agradecer as informações e o testemunho que tem vindo aqui a partilhar com a Comissão Parlamentar neste debate, muito em cima da apresentação desta proposta por parte da Comissão Europeia e contribuindo até para a análise e para uma reflexão numa primeira fase em relação a esses documentos.
Eu queria regressar a um assunto que já foi aqui tratado, que tem a ver com esta correlação, com esta diferença entre a própria proposta, agora revista pela Comissão Europeia, do quadro financeiro plurianual, com o chamado Plano para a Recuperação e os diversos instrumentos ou iniciativas associadas ao seu financiamento. A proposta agora apresentada após revisão pela Comissão corresponde, como já aqui foi dito, a um valor total de 1,1 bilhões, à portuguesa, bilhões de euros, ou seja, é inferior em 3% à proposta apresentada pela Comissão inicialmente em 2018, que era de 1,134 bilhões. Na verdade, o tal plano de recuperação com os 500 mais 250 mil milhões que surge também na proposta, vêm de outras contas e assentam nos tais recursos próprios, não necessariamente contribuições dos Estados-membros. Ao passo que o quadro financeiro plurianual, esse sim tem, digamos, essa base de financiamento que conhecemos. Estes 500 mais 250, ainda vamos ver nos próximos anos qual vai ser o andamento do processo negocial ao nível da União Europeia. Mas a pergunta que eu lhe coloco do ponto de vista político e da própria arquitetura do orçamento da União Europeia é se nós não devíamos estar precisamente perante a opção contrária, isto é, do nosso ponto de vista, devíamos ter um reforço significativo do orçamento a partir de contribuições nacionais, assegurando plenamente a função redistributiva, com o princípio de que os países com maior rendimento e mais benefícios do mercado único devem contribuir proporcionalmente mais. A senhora Comissária há pouco dizia o que importa é que venha mais dinheiro e que haja mais verba disponível. A questão do QFP versus Plano de Recuperação não é assim tão relevante. Do nosso ponto de vista, esta questão não é assim tão irrelevante como a senhora Comissária pareceu considerar, precisamente tendo em conta, digamos, a contribuição efetiva que os países mais poderosos, que as grandes potências da União Europeia podem e devem assumir, tendo em conta os benefícios que já tiveram. Gostava de perguntar ainda qual é a dimensão, ou o peso relativo, digamos assim, da gestão centralizada destes fundos, quer desde logo neste plano de recuperação, quer de um modo geral no quadro financeiro plurianual. A senhora Comissária dizia mesmo agora que, por exemplo, no que tem a ver com o REACT-EU, que é, portanto, uma parte, uma componente do chamado plano de recuperação, dos tais 500 mais 250, depende de propostas a serem apresentadas pelos Estados-membros. Há algumas outras componentes, de uma dimensão bastante mais reduzida, mas que também lá contam nesse documento, como, por exemplo, para a proteção civil, no mecanismo europeu de proteção civil e outras vertentes que são efetivamente de gestão plena, puramente centralizada e não é uma questão de distribuição de verbas pelos Estados-membros. No Fundo para a Transição Justa, temos hoje um panorama que não é de todo favorável para Portugal, tendo em conta esta dinâmica concorrencial entre Estados e entre economias, no sentido de ver quem apresenta as propostas e quais são, digamos, aprovadas. E eu pergunto se este modelo de gestão centralizada, em que a Comissão Europeia assume, de facto, a decisão sobre a aplicação dos fundos, não numa base de distribuição mais equitativa entre os Estados-membros, entre os territórios, entre as regiões, mas sim de acordo com as propostas que sejam apresentadas, se não nos pode colocar, à luz da experiência que temos, e não em abstrato e de uma forma teórica, numa situação potencialmente mais desfavorável. Termino mesmo, Sr. Presidente, com uma outra questão que tem a ver com as respostas imediatas do ponto de vista do financiamento dos Estados. Há aqui uma linha muito baseada na questão de recursos que representam dívida para o futuro. Mesmo este plano de recuperação é o famoso front-loading, é aquilo que a gente agora recebe por conta daquilo que deixa de ter para o futuro mais à frente, é uma preocupação que nós temos. Ora, se desde já nós não devíamos estar também num debate sobre a anulação da fração da dívida pública emitida pelos Estados durante este período das consequências da epidemia e se não se devia, digamos assim, manter em cima da mesa alguma discussão que não fosse descartada liminarmente sobre o artigo 123 do Tratado da União Europeia no que diz respeito ao papel do BCE e à sua capacidade de financiamento em relação aos Estados-membros. Eu agradeço ao Sr. Presidente a tolerância e fico por aqui e, mais uma vez, saúdo da Sra. Comissária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Senhora Comissária, cabe-lhe agora responder. Muito obrigada. Folgo muito em revê-lo também, Sr. Deputado Bruno Dias. A proposta inicial da Comissão, ela acaba por não foi revista. Portanto, ela mantém-se tal como estava. O que acontece é que ela tem de ser aprovada pelos Estados-membros e depois de ouvido e também haver um parecer do próprio Parlamento Europeu. E, portanto, era nesse debate que se estava na altura em que apareceu a pandemia. E as diferenças, por muito, enfim, que sejam facto, que de facto os Estados mais ricos têm de contribuir mais e contribuem mais proporcionalmente do que os Estados que menos podem contribuir. Essa é a regra no que diz respeito à percentagem sobre o seu rendimento interno bruto. É essa de facto a regra, mas no momento em que é preciso gerar mais rendimento global, as discussões são muito violentas e muito complicadas e não é fácil os cidadãos perceberem que estas discussões atingem essa violência em torno de 1%, 1,3% como pedia ao Parlamento, 1,1% como pedia a Comissão, ou 1,07% como propôs o Conselho, que estamos a falar de 1% da riqueza coletiva e que grande parte da riqueza coletiva resulta exatamente do benefício que esses países todos têm, e uns conseguem tirar mais partido do que outros, do mercado interno e de todas as livres circulações que temos. Portanto, agora, em cima desse plano, digamos, dadas as circunstâncias e dado que nós neste momento estamos a pedir, nós, Comissão, estamos a pedir mais 6% do rendimento da União Europeia em cima digamos, há um aumento de 6% enfim, a propósito do combate a esta pandemia, a ordem de grandeza não poderia ser toda ela colocada nesse debate que já estava difícil e inquinado sobre as contribuições dos Estados-membros e, portanto, a Comissão Europeia acaba por tomar esta posição de propor ir ao mercado, sendo que a garantia dessa dívida acaba por ser indiretamente também assumida pelos Estados-membros, só que aparece de uma forma diluída, temporal, e pode ser reduzida à medida que os recursos próprios da União vão colmatar o serviço de dívida. Depois o Sr. Deputado fala-me de um aspecto que eu acho que é importante também trazer ao debate, que é a distribuição das verbas. Grande parte das verbas é pré-alocada aos Estados-membros, é assim que acontece na política de coesão na sua quase totalidade, e também no REACT-EU vai haver uma alocação por Estado-membro que vai refletir 3 dimensões. Por um lado, o impacto da crise, e estamos à espera das estatísticas que vão chegar logo a seguir a setembro, portanto, no fim de setembro nós devemos ter estatísticas por Estado-membro, portanto, quanto é que esse Estado-membro perdeu em termos de riqueza, em termos de PIB, face ao ano anterior, em consequência da pandemia, em quanto é que aumentou o desemprego, nomeadamente o desemprego jovem, e uma terceira dimensão que é a prosperidade relativa, isto é, que capacidade é que esse Estado-membro tem para se ajudar a si próprio. E, portanto, o mesmo problema num Estado mais rico será menos apoiado do que o mesmo problema num Estado relativamente mais pobre, e é o princípio da coesão. E, portanto, a partir daí haverá envelopes nacionais que serão geridos pelos próprios Estados-membros em parceria com as suas regiões e com as suas autoridades regionais. E depois fala do Fundo de Transição Justa. O Fundo de Transição Justa é um fundo que acaba por se sobrepor, desde o início que foi assim proposto, sobrepõe-se à política de coesão, não vai comer à política de coesão, e aí os montantes aumentaram de 7,5 mil milhões de euros. Eu digo assim porque em português bilhão não é isso, portanto é billion em inglês, mas em português é 1.000 milhões de euros e o bilhão acaba por ser o trillion em inglês. E, portanto, esse montante de 7,5 mil milhões de euros foi aumentado para 400 mil milhões de euros. E, portanto, há aqui um salto enorme
que permite que Portugal, que estava de facto, enfim, com um valor muito reduzido de investimento associado a esse fundo, no início Portugal nem sequer deveria beneficiar, neste momento depois a proposta foi revista e todos os países beneficiam, mas beneficiam em função do dramatismo que algumas regiões têm quando têm que fazer a transição. Infelizmente já tinha, enfim, não tinha propriamente grandes problemas, mas mesmo assim acaba por poder beneficiar neste momento de 465 mil milhões de euros, quando antes tinha um valor bastante inferior, 5 vezes inferior, o que pode gerar, incidindo sobre regiões que o país, enfim, que Portugal selecione. A Comissão Europeia já fez uma proposta para Sines, para a Central do Pego e para a refinaria de Matosinhos na área metropolitana do Porto, pelo impacto urbano que tem aquela poluição, mas de facto tem de se concentrar em 2 ou 3 pontos, enfim, está aberto o diálogo, mas o objetivo é de facto concentrar aí fundos estruturais para que os problemas regionais e sociais que a transição dessas empresas pode gerar, ou dessas indústrias poluidoras pode gerar, seja minorado, e aí se faz uma concentração de apoios em Portugal, assim como em todos os outros países da União Europeia. Portanto, é um assunto também a tratar, também a ser acompanhado, e que tem uma vertente de infraestruturas públicas, tem uma vertente fortíssima de reconversão profissional, de apoios a outras alternativas, de apoios a pequenas e médias empresas, e tem uma dimensão que é ancorada nesse tal InvestEU, portanto, no tal Fundo Global de Apoio à Reconversão Empresarial. Muito obrigado, Sra. Comissária. Obrigada. Muito obrigado. É agora a vez de intervir o Grupo Parlamentar do CDS, através do Sr. Deputado João Almeida, a quem dou a palavra com todo o gosto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Sra. Comissária Elisa Ferreira. É a primeira vez que nos encontramos nestas funções e, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS também, cumprimentá-la e desejar que esta articulação com a Comissão de Assuntos Europeus e com o Grupo Parlamentar do CDS em concreto seja a melhor ao longo de todo o mandato. Indo ao tema em concreto, nós só temos 5 minutos, é pouco tempo para colocarmos as questões, mas é o que temos. Esta discussão tem sido feita muito contrapondo empréstimos a subvenções e, aprofundando a discussão, nós temos que ir ao ponto essencial. As subvenções têm uma grande vantagem, que é não contar para o rácio da dívida pública, mas não tem outra vantagem, que às vezes parece existir da forma como se fazem os debates, que é que esse dinheiro não tem que ser um dia reembolsado e que não há uma responsabilidade inerente ao recebimento deste montante que agora vem. E, portanto, eu acho que é importante irmos diretamente a essa contrapartida que existirá naturalmente para as subvenções. E, do ponto de vista da Comissão, a solução são os recursos próprios, o reforço dos recursos próprios através de recursos fiscais e de impostos. Não é surpreendente, a solução é sempre a mesma. Eu tinha uma curiosidade inicial sobre isso, que era perguntar à Sra. Comissária o que é feito do imposto sobre as transações financeiras. Porque durante anos nós ouvimos que essa era a grande solução para o aumento dos recursos próprios dentro da União. Eu tenho até aqui, fui buscar declarações sobre isso, as primeiras declarações que me apareceram foi exatamente da eurodeputada Elisa Ferreira, na altura, defendendo o imposto sobre as transações financeiras, dizendo que ele devia ser generalizado a todos os países da União Europeia. Numa altura que se volta a discutir esta questão dos recursos próprios, perguntar porque é que aquela que era a melhor solução desapareceu do plano. Depois, perguntar, lançar impostos não é uma coisa assim tão simples quanto isso. Como parece ser desta discussão, quer dizer, vem dinheiro, é afetado assim, assado, e depois vai ter que haver uns impostos e não há problema. Mas que impostos, e sobre isso já há algumas discussões, mas quem é que vai lançar estes impostos? Vai haver uma máquina tributária em Bruxelas? Vai haver cobrança centralizada de impostos? Os impostos são cobrados ao nível nacional? São lançados pelas máquinas tributárias de cada país? As regras são iguais para todos? As regras são harmonizadas, mas não iguais para todos? Como é que todo este processo, porque um processo fiscal, isso é onde reside a soberania e reside até a natureza dos parlamentos.
A natureza inicial dos parlamentos é exatamente autorizar os governos, ou autorizar os soberanos, nem sempre governos, até autorizar os soberanos a lançar impostos. E, portanto, nós não podemos ver isto como uma questão meramente instrumental. Temos que saber como é que se pretende lançar este novo regime fiscal. E depois perguntar outras coisas também relevantes sobre isso. Há uma questão que também não é de menos importância, que é a regra da unanimidade. Como é que nós vamos articular essa suposta política fiscal, e isto tudo o que eu estou a dizer é não concedendo, não quer dizer que eu concordo com ela, mas é importante perguntar a quem concorda como é que quer fazer, como é que se articula isto com a regra da unanimidade, se há ou não há aqui um pressuposto de eliminação da regra da unanimidade em matéria fiscal, porque isso significaria uma alteração substancial daquilo que é a arquitetura europeia do ponto de vista da soberania dos Estados. Não é uma matéria também de menos importante. Podemos lembrar, por exemplo, a crise da cadeira vazia ou outros momentos importantes da construção europeia para perceber a relevância daquilo que estamos a tratar e que às vezes não parece estar presente. Outras questões importantes sobre esta questão dos empréstimos necessários ao plano de recuperação. É ou não é verdade que formalmente a responsabilidade pelo reembolso destes empréstimos é dos Estados-membros? Isto é importante também ser do conhecimento público. Se a responsabilidade pelo reembolso é centralizada na União ou se a responsabilidade pelo reembolso é de cada Estado-membro. E é de cada Estado-membro, mas pode a Sra. Comissária confirmar. Outra questão importante, essa responsabilidade é solidária ou não é solidária? Porque para interpretarmos também a mutualização de dívida que está a ser feita e até uma eventual alteração de questões de soberania, é importante saber se há uma correspondência do ponto de vista de solidariedade entre Estados ou se não há essa correspondência. Depois, outra questão importante que tem a ver com a conjugação daquilo que é uma realidade da União Europeia e outra realidade da zona euro. Uma das possibilidades, a partir do momento em que a União Europeia se lance para um endividamento comum mais substancial, naturalmente para quem tem soberania monetária, é, a um determinado momento, se entender que isso é necessário ou útil, monetarizar essa dívida. Mas na União Europeia há um problema. É que há alguns países que fazem parte da União e, portanto, vão receber estes fundos, mas não fazem parte da zona euro. E, portanto, se se decidisse monetarizar esta dívida daqui para a frente, estava-se a ter um efeito para uns países que fazem parte da moeda única totalmente diferente daquele que seria para países que têm a sua própria moeda, que não teriam como consequência a desvalorização da sua moeda, mas teriam o benefício da monetarização destes empréstimos. É importante também saber se isso foi ponderado e em que termos. Duas questões finais, porque o tempo já está a terminar. A questão dos copagamentos, já foi dado um esclarecimento sobre a coesão, que supostamente mantém regras excepcionais até 21 e passará a ter regras comuns a partir de 22. A pergunta é se as regras comuns são os 10%, se é outro valor. E uma pergunta importante também é saber, em todas as outras áreas que não a da coesão, como é que será o regime de copagamentos? O esclarecimento sobre isso. Pergunta final que já foi feita por vários colegas. O quadro financeiro plurianual era mau até ao Covid, não se alterou. Porque é que passou a ser bom? Porque estamos a falar de um quadro financeiro plurianual para 7 anos, estamos a falar de regras excepcionais para 2 e convém pensarmos também nos 5 anos remanescentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, pelas pertinentes e difíceis questões que colocou à Sra. Comissária, cujas respostas aguardamos com expectativa. Muito gosto em reencontrá-lo neste fórum. De facto, Sr. Deputado João Almeida, pôs muitas questões, de facto, sobre as fontes de financiamento da União. Ou, se quiser, começando talvez pelo outro lado, que é uma pergunta mais estrutural e mais central. Quem é que responde por esta dívida? Quem responde por esta dívida é a União. Isto significa que é a Comissão que vai emitir esta dívida. Por isso é que esta proposta da Comissão, na medida em que os recursos da Comissão são uma série de recursos, mas o maior, digamos assim, ainda são as contribuições dos Estados-membros para o orçamento da União, ela vai ter de receber uma aprovação por unanimidade, em que se pergunta aos Estados-membros se aceitam
que de facto o limiar de recursos próprios vá subir até aos 2%, para além do 1,1 ou 1, qualquer coisa que estávamos a discutir até agora, e portanto para subir até aos 2%, isto é, se os recursos próprios podem ir até aos 2%, é evidente que é importante, e é esse o debate que está neste momento em curso, que é saber se os Estados-membros vão ou não ratificar, e essa ratificação é por unanimidade. E, portanto, o que há neste momento, o que se pede neste momento aos Estados-membros, não é um pagamento, uma vez que não está ainda em ação ou em prática o serviço de dívida, é uma garantia. E essa garantia será utilizada se de facto não for possível, daqui até ao momento em que se começa a fazer o serviço de dívida, encontrar recursos próprios adicionais, novos, porque os recursos próprios incluem as contribuições dos Estados-membros. Agora, ou de facto vamos buscar recursos adicionais, ou se não tivermos recursos adicionais, é evidente que isto vai aumentar as contribuições anuais que os Estados-membros, em última instância, em 2028 até 2058, vão ter de fazer para o orçamento comum. Isto é o habitual e é apenas aumentar, efetivamente, as contribuições dos Estados. Mas há todo o interesse em que a União Europeia encontre novas fontes de financiamento. Isto está a ser discutido há imensos anos, como sabe. De facto, exploraram-se várias hipóteses e é precisamente por causa da tal regra da unanimidade que essas hipóteses não têm conseguido vingar, na medida em que os Estados-membros sentem que estão a ser afetados. De facto, eu trabalhei, ainda tenho aqui, olha, não sei se consegue ver, o meu PIN da luta sobre a Financial Transaction Tax. Era uma hipótese quando eu estava no Parlamento, que foi muito discutida, foi muito trabalhada e depois foi, de algum modo, esmoreceu. Eu não posso dizer que tenha sido rejeitada, mas esmoreceu no Conselho, quando faria todo sentido que os produtos financeiros pagassem um valor simbólico. Simplesmente são muito globais. E, portanto, ao ser muito globais, os países acharam que a União Europeia iria perder competitividade se de facto a introduzisse. Depois houve uma discussão extensíssima sobre o que é que se taxava e como, enfim, não vale a pena agora gastar o tempo a dar-lhe os detalhes, mas continua a fazer sentido. Por exemplo, nós temos neste momento um sistema de cobrança pelas emissões de carbono para a atmosfera, que cobre um conjunto de setores. Fala-se ou está-se a discutir que haja uma extensão desse sistema de taxas de carbono a outros setores, nomeadamente a aviação, e de facto isso seria um recurso adicional, e esse recurso adicional já não seria entregue aos países, seria já um recurso para o orçamento comum. Há uma barreira comum que neste momento pode surgir, que é uma barreira que corresponde ao esforço de descarbonização que a União Europeia está a fazer e que pode gerar uma barreira que não é alfandegária, ou é alfandegária, mas é, digamos, uma taxa sobre as importações, quando as importações não obedecem aos mesmos padrões ambientais que a União Europeia está a propor e está a seguir. E, portanto, essas cobranças normalmente o que são feitas ao nível dos Estados-membros e depois os Estados-membros são remunerados pelos custos que têm na cobrança desses impostos ou dessas taxas. E, portanto, digamos, seria um recurso comum, como qualquer outro recurso comum, e nós temos vários na União Europeia. Aliás, o recurso essencial era a pauta aduaneira comum, como sabe, mas que, entretanto, com a desvalorização relativa da matéria dos impostos alfandegários como medida de proteção, foi perdendo cada vez menos, foi perdendo peso cada vez mais e, portanto, neste momento ela contribui relativamente pouco. E, portanto, essa é a questão. Penso que respondi às suas questões. Há uma taxa sobre a utilização dos plásticos. Na maior parte dos casos, as regras são iguais. Os países fazem a cobrança e depois canalizam essas verbas para o orçamento comunitário e são reembolsados por aquilo que são as suas despesas de cobrança. É a regra normal. Muito obrigado, Sra. Comissária. Muito obrigado, Sra. Comissária, pelas
respostas esclarecedoras que acaba de nos dar. E para concluir esta audição, é agora o momento de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, é a vez de intervir. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Comissária Elisa Ferreira e também os senhores e senhoras deputadas que estão a assistir a esta comissão. Por via do impasse verificado há meses no Conselho Europeu e pela nova realidade que obviamente aqui a crise do Covid nos trouxe, a Comissão Europeia foi mandatada para apresentar uma nova proposta para o quadro financeiro plurianual, uma proposta para um fundo de recuperação e como os dois se interligariam. O Colégio de Comissários aprovou estas propostas na manhã, dia 27 de maio. Tudo somado, temos um arsenal de investimentos europeus para os próximos anos de 2.390 mil milhões de euros. No que diz respeito em particular à proposta para o novo quadro financeiro plurianual, esta nova proposta por si só é um pouco desanimadora. Temos 1.100 mil milhões de euros, é apenas ligeiramente este valor acima da última proposta apresentada pelo Presidente do Conselho e que foi rejeitada por todos os atores. Representa mesmo um corte de 34 mil milhões de euros em relação à proposta original da Comissão Juncker. A proporção de despesas em questões relacionadas com o clima continua fixa nos 25%. Os verdes-europeus e o PAN sempre pediram 50% e até mesmo a proposta de Charles Michel previa 27% e passagem para 30% em poucos anos. E também verificamos aumentos diminutos quando comparado com a proposta do Conselho em alguns programas vitais para a União Europeia, como o Horizon Europe, o InvestEU, Erasmus, Connecting Europe Facility, Creative Europe. Por outro lado, é claro que o Fundo de Recuperação, Next Generation EU, é um novo instrumento de recuperação que nos parece uma excelente notícia, muito positivo. Demonstra a vontade da Comissão em construir um fundo de recuperação robusto, maioritariamente composto por subvenções e integrado no orçamento comunitário e que será vital para a recuperação e reconstrução da economia europeia. De modo a financiar os custos deste financiamento da Comissão Europeia, a Comissão Europeia proporá novos recursos próprios no período 2021-2027, desde a extensão do sistema de troca de emissões aos setores de aviação e de transporte marítimo para render 10 mil milhões anualmente, aumento da capacidade do mecanismo de ajustamento de emissões de carbono de 9 mil milhões para 14 mil milhões anualmente, imposto digital sobre as empresas com faturação acima de 750 milhões de euros, estimada em 1.300 milhões de euros anualmente, taxa sobre as operações de empresas que beneficiam imenso do mercado único, que poderá render 10 mil milhões de euros anualmente. A ambição em relação ao calendário é obviamente muito grande. A CE espera que se chegue ao acordo sobre este quadro financeiro plurianual e mesmo o Next Generation no Conselho Europeu em julho e, de facto, o quanto antes é necessário que se chegue a esse acordo. Relativamente a Portugal, dentro do âmbito da Next Generation, prevê-se que Portugal poderá recorrer até 26,36 mil milhões de euros e, obviamente, que estes são valores muito necessários para ajudar na nossa recuperação económica. Relativamente às questões que gostava de colocar à Sra. Comissária, apesar de louvarmos as propostas apresentadas a semana passada pela Comissão Europeia, principalmente no que ao Next Generation EU diz respeito, gostava que nos elucidasse sobre as discussões tidas no Colégio de Comissários sobre os 25% de despesas previstas para as temáticas ligadas ao clima e ao ambiente e o porquê de se manterem, a nosso ver teimosamente, nesses 25%, quando até a última proposta do Presidente Michel já admitia 27% e o Parlamento Europeu reclamava 30% a curto prazo. Ainda, em relação a Portugal, pode a Sra. Comissária garantir que as condicionantes de acesso a estes novos fundos são mesmo apenas o seguimento das indicações derivadas do semestre europeu e o respeito pelas prioridades de investimento da União? Pode afirmar que não haverá condicionalidade austeritária como no tempo do programa de ajustamento? Perante o impasse que existiu durante mais de um ano no Conselho Europeu e vistas as públicas divergências de um grupo de Estados-membros que estão completamente contra estas propostas, nomeadamente no que concerne à existência de subvenções e não empréstimos, o que leva a Comissão Europeia a estar tão positiva quanto a conseguir-se um acordo rapidamente, apontando mesmo o mês de julho como objetivo. Para finalizar, considerando que, segundo os últimos dados do Banco de Portugal, que a dívida pública portuguesa já atingiu 262,1 mil milhões de euros, tendo um aumento de 7,3 mil milhões de euros face a março, não considera a Sra. Comissária que os apoios vindos da Europa são curtos para combater a crise económica e ecológica em Portugal?
E fico por aqui. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Ficou por aqui, mas com um vasto conjunto de questões. Aqui a senhora comissária Elisa Ferreira responderá de imediato. Tem a palavra, por favor. Sim, muito obrigada, senhora deputada. Enfim, descreveu genericamente tudo aquilo que neste momento está em curso e agradeço-lhe o cuidado com que o fez. E eu só teria um reparo relativamente digamos, a manter as críticas sobre a insuficiência de fundos, por um lado, e por outro, reconhecer que se está a fazer uma proposta para os aumentar em 750 mil milhões de euros. É evidente que não é tudo literalmente coesão, mas tudo isto acaba por dar uma dimensão completamente diferente e, portanto, não podemos segmentar o debate entre as críticas ao passado, ignorando que há 75% de aumento e que se vai concentrar em 4 anos, entre 2020 e 2024, e que, portanto, isto vai ser, de facto, um esforço financeiro brutal, em que vão duplicar as verbas que Portugal vai ter de gerir, todas elas com uma componente de coesão e grande parte delas também com, digamos, uma prisão à política de coesão tradicional. Portanto, há aqui, de facto, temos de rever um bocadinho a nossa perspectiva. Depois, 25% é um valor médio, penso que é um valor relativamente sensato, sendo que quando nós vamos à política de coesão, na política de coesão o valor é maior, o valor que é proposto é da ordem em valores médios 30%, mas para determinadas regiões que têm maior nível de desenvolvimento, ele sobe até níveis de digital e verde, ir até à ordem dos 60 e tal %. Portanto, há de facto aqui um reforço da preocupação ambiental pelo lado da política de coesão. Há também, do lado do Fundo de Coesão, a necessidade de cumprir 37% de investimentos compatíveis com as questões ambientais, e também há o princípio do no harm, não sei como é que é traduzido, não prejudicar, no fundo, as matérias ambientais, e, portanto, daí que haja todo um conjunto de limitações àquilo que os Estados-membros propõem, de modo a que não haja uma penalização em termos ambientais com esse tipo de investimentos. Relativamente ao semestre europeu, se eu garanto que não vai ser cumprido, não posso garantir, garanto-lhe que não é o espírito que atualmente vigora na Comissão, e garanto-lhe que eu me baterei o mais possível contra qualquer tendência para fazer medidas, digamos, que não sejam medidas destinadas a promover um robustecimento das condições de competitividade dos países, com coesão social e com coesão espacial. Depois, porque é que a Comissão tem confiança? Tem confiança porque tem a noção, por um lado, de que todos os cidadãos, informados, como é o caso, os parlamentares, os Estados-membros mais ativos, que serão capazes de sensibilizar os Estados-membros que estão ainda renitentes, de que, de facto, também do lado deles, digamos, grande parte do rendimento que eles neste momento têm resulta da disponibilidade de um mercado interno que, para funcionar, tem de ser reequilibrado. E, portanto, se o mercado interno ficar totalmente desequilibrado, como corremos o risco de que fique com o papel, digamos, primordial das ajudas de Estado, o mercado interno não funciona e a moeda única também não. E a verdade está em que, como referiu, a dívida pública, por muito que os Estados tenham feito esforços brutais para a sua contenção, está neste momento a subir, não só em Portugal, mas em todos os países da União Europeia, de tal maneira que todos eles violaram o Pacto de Estabilidade e Crescimento se ele fosse interpretado na leitura anterior. Precisamente por isso é que houve a libertação dos mecanismos sancionatórios associados, precisamente porque é uma crise global e não há memória de haver uma quebra no produto da ordem dos 7,5% estimados, e vamos ver qual vai ser o valor real. Portanto, a crise é enorme e por isso a reação também tem de ser proporcional, e daí que haja, de facto, a convicção por parte da Comissão de que aquilo que estamos a propor é algo de adequado, mesmo tendo em conta aquilo que são as reações
de relançamento económico que estão a ser preparadas ou já foram lançadas em países como os Estados Unidos, ou a China, ou a Austrália, ou o Canadá, e, portanto, há todo um conjunto de países a nível global que estão a fazer medidas de relançamento e a União Europeia tem de facto, compensar as medidas que vêm dos Estados, que são as tais de 1 bilhão em português, 3, isto é, 1 milhão de milhões, 2 milhões de milhões, 3, com uma iniciativa que a senhora comissária, que a senhora deputada acabou de referir, de caráter europeu, de caráter comum, que vai mais ou menos para a mesma ordem de grandeza e que procura reequilibrar esta tendência para se concentrar todo o apoio nos países que o podem fazer, isto é, nos países mais desenvolvidos e mais prósperos da Europa. Muito obrigado, senhora comissária. Com as respostas à senhora deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN, concluímos esta audição. Creio que foi uma audição de grande utilidade e eu quero, em meu nome pessoal e de todos os deputados que integram esta comissão, agradecer-lhe a sua disponibilidade e as respostas esclarecedoras que acaba de nos dar, neste momento exaltante para todos nós que vivemos na União Europeia e que nos permitiu voltar a sonhar com a Europa mais próxima dos seus princípios fundadores. Senhora Comissária, sei que a sua agenda é apertada, creio que conseguimos cumprir o nosso compromisso de horário. Renovo mais os nossos agradecimentos, esperando que tenhamos oportunidade de nos reencontrar muitas vezes no futuro próximo, numa Europa cada vez mais próspera e cada vez mais à altura dos desafios do momento histórico que vivemos. Muito obrigado, senhora deputada Elisa Ferreira. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Senhor Presidente, só também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradecer a presença da senhora deputada comissária Isabel Onete, faz favor. Exatamente, só para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a presença e a exposição e os contributos que a senhora comissária Elisa Ferreira nos acabou de dar. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu já o tinha feito em nome de todos os deputados da Comissão, mas é muito bom que reforce aquele que é um sentimento, creio, partilhado por todos. Sr. Presidente, sempre à disposição. E acho que temos de reforçar exatamente este tipo de diálogo, porque é muito útil para ambas as partes. Muito obrigada. Muito obrigado. As maiores felicidades, Sra. Comissária. Obrigada. Obrigada. Resta um bom dia a todos. Obrigada. Portanto, senhoras e senhores deputados, damos assim por concluída a primeira parte desta nossa reunião e passaríamos de imediato à segunda parte.